Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Um prazer estar aqui de novo no nosso canal, canal Testemunho, tá? E esse canal, você já sabe, tem o propósito de apresentar a você o Evangelho de uma forma diferente. Ah, você vai falar assim, diferente? Ah, diferente. Diferente. Para mim é diferente. A ideia é que a gente leve a palavra de Deus, enfim, uma comunhão com Deus através de testemunhos de convidados, de pessoas especiais que passaram e estão passando e vão passar por aqui, em nome de Jesus. E a ideia é que esse conteúdo possa realmente fazer a diferença na tua vida, e a gente torce bastante para que isso aconteça o mais breve possível, né? E então fica aqui a torcida. Primeiro, muito obrigado, né, porque você está aqui com a gente. É uma satisfação ter você aqui. E a gente faz um convite muito especial para você, que para você se inscrever no nosso canal, tá? Nosso canal, inscrição aqui embaixo, tá? Tem um breguetinho vermelho que se destaca ali, inscrever, né? Inscrição, enfim, é ali que você vai clicar, se inscreve no canal, vai ser bem bacana, vai ajudar bastante o canal. Tá começando, tá pequenininho, mas vai crescer em nome de Jesus, tá bom? Fazendo a inscrição, você faz um joinha, clica aqui no joinha aqui desse lado aqui, já pra gente curtir, para curtir o canal, e que ele, enfim, tome uma proporção bacana, porque a ideia é apresentar, aparecer para o maior número de pessoas, levando sempre o Evangelho, levando sempre a palavra de Deus, levando sempre um testemunho bacana, que impactou alguém e que pode te impactar também, tá? Feito isso, o que acontece? Aí você compartilha, tá? Compartilha, se você achar que esse conteúdo aqui está sendo bacana, você faz o quê? Compartilha com as pessoas que você gosta, tua família, teus amigos, enfim, família, trabalho, não importa. Compartilha, tenho certeza que vai fazer bem para todo mundo e vai ser uma bênção, assim, em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero te falar, para você que está acompanhando a gente, é que se você quer se manifestar de alguma forma com a gente, afim, interagir com a gente, nós temos um e-mail, endereço de e-mail. Nosso endereço de e-mail é esse aqui, testemunho33@gmail.com, tá? Esse é o nosso canal de comunicação, você fica bem à vontade, pode mandar a tua mensagem, a gente vai interagir contigo, a gente vai responder. Se você de repente também tem uma história bacana, um testemunho que realmente transformou a tua vida, fez assim, ó, você virou a chave e falou, cara, isso aqui foi a mudança de vida, foi a mudança da minha vida, foi a mudança da minha história, foi o meu novo começo. Conta pra gente, de repente faz um contato contigo aí, se você sentir no coração que você tem que compartilhar isso, será um prazer a gente ser esse canal, ser um instrumento aí para que você possa contar a tua história, contar para todo mundo o que Jesus fez para tua vida. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença em muita gente, tá bom? Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é a seguinte, se isso está sendo importante para você, tá? Se esse conteúdo está sendo relevante, está sendo bacana, está sendo especial, e de alguma forma você queira se sentir tocado e queira colaborar com a gente, nós temos aqui, ó, uma chave Pix, tá? Para você colaborar, para você, enfim, fazer uma doação, não importa o valor, aquilo que você se sentir tocado, tá? No teu coração. Então nós temos aí uma chave Pix, nossa chave é o e-mail, o testemunho33@gmail.com, ou se você mirar nesse QR Code que está aqui do lado, tá? Com o aplicativo do teu banco também, você já vai abrir direto lá e é só fazer, botar o valor que você quiser, tá? Mas assim, isso você só fará se esse conteúdo estiver sendo importante para você, fizer a diferença na tua vida e principalmente se você se sentir tocado no teu coração que você deve contribuir. Não é nada forçado, não é nada porque eu estou falando para você contribuir, não. É se você se sentir tocado no teu coração. Porque o propósito disso aqui é óbvio, é levar o Evangelho, é levar a palavra de Deus para as pessoas, enfim, tocar corações. Esse é o propósito, tá certo? E falando nisso, seguindo com o nosso contato, com o nosso testemunho, eu tenho a honra, o prazer de receber hoje aqui um amigo querido, conheço já há algum tempo, é uma pessoa muito especial, bênção de Deus, e tem, enfim, uma história muito bacana, e nesse momento ele vai bater um papo com a gente. Ele não está aqui no Brasil, ele é igual meu pai falava, ele é estrangeiro, ele está no estrangeiro. É o meu amigo Wagner Oliveira, meu querido. Tudo bem, Vagnão? Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, enfim, seja bem-vindo, meu amigo. Ô Minduba, muito obrigado por fazer o convite. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com você, receber esse convite também. Fiquei muito feliz
quando você fez o convite. Fiquei naquela expectativa, né? Ó, Sim, eu também. o dia vai chegar. O dia vai chegar. E chegou, graças a Deus, né? Amém, amém, E para amém. mim é um privilégio falar contigo e com o pessoal que te segue aí no seu canal. Amém. Isso é muito bom. O Evangelho está sendo pregado e o reino de Deus está sendo expandido. Para mim é um privilégio muito grande. Amém. Você sabe, Wagner, que eu assim, eu não sei se eu compartilhei contigo, mas Deus me deu vários dons, né? E eu nunca tinha utilizado todos esses dons ou parte deles, né, para o reino. E de um tempo para cá isso me incomodou demais e eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que de alguma forma ser útil ao reino, né? Então, Sim. e esse aqui foi um sonho que a gente conversando, batendo um papo, eu e o pastor Estevam, que também, enfim, tá com a gente nessa ideia. E eu falei, cara, é isso. Eu vou ser instrumento utilizando o testemunho de pessoas, porque acho que o testemunho faz a diferença na vida das pessoas, né? Acho que não tem Sim. como contestar um testemunho, né? Porque se aconteceu com alguém, vai acontecer comigo, né? Sim, Pode acontecer. sim. Existe a possibilidade. Essa é a ideia, né? Então, eu agradeço demais a Deus pela oportunidade por estar acontecendo tudo isso e principalmente por você ter aceito o convite. Obrigado, meu, de coração. Você não está aqui no Brasil, você está no Portugal hoje, né? Você está aí Estou em Portugal. em Portugal, Portugal. comendo as coisas gostosas de Portugal, comendo os bacalhau. Qual que é o prato É bom. mais gostoso que você já devorou aí? Conta pra nós. Olha, é assim, tirando o bacalhau, porque o bacalhau é muito gostoso, né? Eu gosto de bacalhau Eu também demais. só amo, amo. Mas tem muita comida boa aqui. E uma das que eu gosto, né, que é o leitão assado no forno, que eles chamam de leitão à bairrada. É um prato muito saboroso. Eu Nossa. gosto demais também, sabe? Aham. Eu gosto. E tem outras coisas, né? Tem A culinária é muito rica, né? os pratos aqui da região, que eu estou no norte, né? Eu estou entre Braga e Porto. Certo. É que eles chamam de Porta do Minho. O Minho é uma região de comida boa, de bons vinhos, né? Aham. Então aqui é muito Bom, gostoso, o clima é gostoso. Agora ela tá muito Portugal tradicionalmente tem uma história de vinhos excelentes, né? Uma variedade sim, enorme de vinhos, né? Eu tenho um amigo português, ele veio para o Brasil quando criança. Hoje ele está fazendo o caminho inverso, ele está querendo voltar para Portugal, né? Porque já, enfim, construiu sim. toda uma história aqui, viveu toda uma história aqui. E ele conta, assim, coisas maravilhosas de Portugal. E dos vinhos, né? Que ele é um apreciador de vinho. Ele fala, cara, Portugal tem vinhos extraordinários. Enfim, é ele que fala das comidas. Ele vibra demais, ele ama a terra dele. Enfim, ama o Brasil, mas também ama as origens, né? Isso é muito gostoso, é muito bacana. Isso é Aqui é muito muito legal. bom, eu gosto. Eu gosto. O velho mundo é diferente, né? Por mais que a gente É, gosta muito do Brasil, o velho mundo tem toda uma história, quer dizer, é muito mais tempo que nós, tem uma civilização muito mais antiga que a nossa, enfim. Isso é muito bacana. Bom, Wagner, vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Vamos, enfim, a ideia desse encontro é saber um pouco da tua história, saber como é que Jesus te impactou, enfim, te impactou muito tempo. Aliás, como é que você começou? Como é que, desde quando você nasceu a gente chama lá, como é que chama lá? Nasceu em berço evangélico ou não? Como é que é a tua história? Conta pra gente um pouquinho. eu nasci, né? Não nasci num berço evangélico, mas Aham, aos 4 anos a nossa mãe nos levou para a igreja, né? aham, 4 anos já estava ali na rua Luiz Barretos, na Igreja Missionária Unida, uhum, frequentando lá. Fiquei lá até os 25 anos de idade. Então eu nasci, bem dizer, eu nasci no Evangelho, porque 4 anos você não sabe nada ainda, né? sim, Mas a sim, minha mãe levou e foi ali o início, né? Da sim, nossa vida na fé. aham, Cresci ouvindo a palavra de Deus, participando de uma coisa muito importante para mim, que é a escola bíblica dominical. Isso acabou, né? Em sim. certas igrejas, né? Na maioria das Não igrejas não tem são mais todas que escola tem. bíblica. Aham, E eu aprendi a respeito da criação, Velho Testamento, histórias para crianças, né? sim, Como Davi e Golias, aquela história da arca. E aquilo ficou no coração da gente, porque foi desde pequeno. A minha formação como gente, ela foi ao mesmo tempo no secular, porque depois eu fui para a escola, né? Para o colégio,
mas a palavra de Deus sempre esteve presente, porque todo final de semana a gente tinha que estudar a Bíblia também, na escola bíblica dominical. Então tinha o culto de manhã, tinha a escola bíblica, ia para o culto, e depois à noite tinha o culto noturno, que a mãe levava todo mundo também. Não deixar ninguém em casa, Então né? não tinha como fugir, né? Não fica ninguém, vamos pra igreja. Vamos para a igreja, e vai mesmo, se não for apanha, né? Era um incentivo muito bacana. Não, o cara tem que ir, né, mano? Não, com um incentivo desse não tem como resistir, né? Não, mas assim, aí quando eu atingi a minha adolescência, o adolescente ele tem que ser aquela coisa de querer fazer aquilo que ele quer, né? Então, Sim. obviamente, eu ia na escola bíblica dominical, mas no culto à noite eu queria ficar brincando na rua. Uhum. Então, essa aí foi uma fase mais difícil, né? Enquanto criança, não. Enquanto criança, Tava a tudo mãe certo. levava, não tinha jeito. Mas você vai ficando já adolescente para jovem, aí você vai começando a ter objetivo de outras coisas, né? Amizade, aquela coisa toda, né? Então, mas É, mesmo assim, a gente nunca deixou de participar, né? você começa a querer fazer as suas próprias escolhas, né? E nem sempre É, elas são aquela que os pais querem, né? E aí é onde começam é, os conflitos, enfim, essa coisa toda. é. Tá. Mas é Eu, interessante que o meu chamado mesmo, vocacional, foi aos 15 anos. e como que foi Num essa... acampamento. Uhum. Foi num acampamento, a igreja tinha um acampamento no Paraná, a denominação, né? Lá em Mauá, que era o acampamento Água Viva, e todo mês de julho, nas férias, tinha um acampamento, né? Uhum. E os jovens iam para lá. E em um desses acampamentos, eles faziam lá à noite a fogueira, e ficava todo mundo em volta da fogueira, cantando e tal. E numa dessas, o pastor fez um apelo para quem queria ser missionário ou pastor, que ele ia orar. Uhum. E eu senti o toque no coração de querer ser um missionário. Olha que bacana. Na realidade, eu queria ser um aviador da Força Aérea, né? Uhum. Mas naquele dia lá, eu falei, não, eu vou ser um missionário. Eu vou sair, porque eu já tinha o desejo de sair do Brasil, entende? Uhum. Então eu falei, puxa, já vou unir o útil ao agradável, vou ser um missionário e vou para outras E vou para outras nações, pregar o nações. evangelho. Então isso queimou no meu coração naquela noite. Foi ali então que eu aceitei o chamado, né, para pregar o evangelho. E aí começa todo o E depois, processo, né, pai? aí 4 anos depois, eu estava em Londrina, no seminário, no Instituto Seminário Bíblico de Londrina, fazendo teologia, me Uhum. preparando para ser um missionário. Olha que bacana. Isso E aí em aí? 1984, Olha, em rapaz, 83. eu nem era nascido ainda, olha que beleza. Quer ver, né? 1983. Não, tô brincando, não é assim também, né? Eu só tenho essa carinha de novinho aqui que mamãe caprichou, mas. Tá Não, mas. fugindo, hein? É, mais ou menos, mais ou menos. Bom, e aí, daí, a partir daí começa a tua história no ministério, na relação com Cristo, enfim, todo o processo de Eu fui, envolvimento com a eu fui para o palavra, com o reino. seminário, Uhum. eu fui lá para Londrina, fiquei pouco tempo lá em Londrina, voltei para Ribeirão Preto no meio daquele ano, né? E, o desejo de servir como alguém na linha de frente não apagou, né? Sim. Aí eu fui estudar para entrar na missão Antioquia. Na época era a única missão que trabalhava fora do Brasil. Eles estavam formando missionários para mandar para o sul da Espanha para Uhum. trabalhar com os muçulmanos, né? Sim. Então eu fui fazer o Missão Antioquia em aliança com a Missão Avante. Aí eu já estava casado, Ah, né? tá, isso que eu Tinha ia te voltado perguntar. também de Montes Claros, Uhum. já estava casado, já tinha ido para o Instituto Seminário Bíblico de Montes Claros, CETEMIM, fui para lá também. Aí voltei, fui ser auxiliar de pastor na igreja missionária, eu era auxiliar do pastor Donaldo, que era um americano. Então eu fiquei auxiliando ele enquanto eu fazia o propedêutico da missão Antioquia. Aham.
fui estudar, fui fazer as matérias para ser um missionário, me preparar, enfim. Fiz todo o propedêutico, aí chegou o momento de fazer o intensivo lá na sede da missão em São Paulo. Sim. A gente não tinha essa facilidade que tem hoje, né? Pela internet, essa coisa toda. Então, eu precisava de mantenedores. E aí, agora, eu ia para o prático, né? Eu ia fazer 6 meses de intensivo, aprender o espanhol, para depois ser lançado mesmo para o sul da Espanha. Mas eu precisava chegar na Espanha falando espanhol, para começar a fazer um trabalho lá. Mas para isso, a missão ela não paga o missionário, a missão. O missionário tem que chegar lá com mantenedores. E eu não consegui levantar o sustento para ser enviado. E acabei ficando em Ribeirão Preto e ajudando na igreja missionária aí mesmo, em Ribeirão. Né? Mas aí, como eu casei com uma descendente de italianos, é onde começa a saga, né, da cidadania italiana, pelo menos na nossa parte, né? Esse é o testemunho que eu queria dar aqui. O assunto principal que a gente vai começar exatamente agora. Aí ele começa aí, porque como eu não fui, porque eu não tinha conseguido levantar o sustento, né? E a igreja que eu frequentava também não tinha dinheiro para manter um casal fora do Brasil, até hoje é difícil. Sim. Você vê, o euro é quase R$6 um euro. Né? Então, para você, com uma pessoa viver aqui na Europa, com menos de 1.500 euros, ele não vive. 1.500 euros são R$9.000, se a gente fizer uma conversão rápida. Né? Então, tem pastor no Brasil que não ganha isso por mês. Sim. Né? Então, assim, se fosse a denominação teria condições. Mas a igreja local ia ficar pesado para ela. Enfim. Sim. Aí eu falei, eu vou pesquisei pelo meu lado, porque eu também sou descendente italiano. Né? Só que pelo lado da minha mãe, ficou difícil. O meu pai é descendente português. Sim. Mas eu não consegui achar documento nenhum da parte do meu pai e nenhum documento da parte da minha mãe. Restou, então, a parte da minha esposa. Ia dar o bem. Só que deu abertura. Ninguém sabia de nada. Sabe? Ô, Vagnão, mas nessa ideia, nesse contexto aí que você está colocando, essa geração dificilmente guardou algum tipo de documento. São raros aqueles que conseguem ter uma documentação em relação a isso, né? Somente os ricos. Não, com certeza. Não, os ricos não desfazem do seu patrimônio, nem histórico e nem documental. Sabe? Eles não desfazem. Tem gente que guarda tudo. Guarda passaporte do bisavô, tem tudo na mão. Faz a árvore genealógica certinho. Sim. A gente não faz. Você sabe que você tem um avô, mas você não sabe o nome dele, quem era o pai dele, quem era nada. A gente não sabe. Eu, por exemplo, então, meu pai não tinha... Meu pai, por exemplo, na certidão de nascimento dele não constava o nome do pai. Então. Aí, isso para mim foi bom, por quê? Porque eu pesquisei tanto pelo lado do meu pai, pesquisei o lado da minha mãe, e pesquisei o lado da minha esposa. Sabe? Isso foi muito bom para mim. Bom, vamos lá. Foram então. 10 anos. Já 10 anos, Mim. Já que você tocou nesse assunto, que é o nosso assunto de hoje, né, o testemunho é exatamente esse contexto todo, aí começou a sua saga em relação ao testemunho. Como é que Deus trabalhou nessa situação aí? Vamos lá, vamos do início nessa situação, nessa questão. Então assim, como é que Deus trabalhou? Eu creio, a Bíblia mesmo fala que Deus coloca em nós o querer. Sim. E o efetuar. Então quando você é um servo de Deus, está fazendo a vontade dele, alguns pensamentos e alguns desejos que você tem vêm de Deus, não vem de você. Sim. E muitas vezes você tem algum desejo, alguma vontade, né? Vamos falar vontade, que é impossível, humanamente falando, é impossível. Como seria esse caso nosso. Com todos esses obstáculos. Por quê? Você procurar do nada... For no Brasil, tudo bem.
Mas e fora do Brasil? Como é que você procura um documento sem você saber de onde a pessoa veio? Você Isso sabe o país, você, mas isso você quem procurou ou você teve pessoas para te auxiliar? Porque não, hoje foi tem eu que toda uma procurei. estrutura, né? Tem advogados especialistas nisso e tal. É, No teu caso foi então, você. justamente, Ribeirão Preto tinha uma advogada, não vou citar nomes, Sim, tá? não, claro. Tinha uma advogada especialista em busca, né? Principalmente na Itália, ela Uhum. trabalhava com isso. E eu procurei essa advogada na época, paguei para ela fazer a busca, Sim. porque ela tinha pessoas na Itália que faziam isso. Uhum. Você dava um nome e ela se virava com o nome. 2 anos depois, depois que eu paguei, eu ligava, às vezes passava no escritório dela, olha, ainda não achei, olha, ainda não encontramos, olha, ainda. Então, os 2 anos se passaram. E nesse tempo não tinha internet, sabe? Não tinha uma internet rápida, não tinha site de busca como temos hoje, não tinha Sim. nada. Isso há Arquivos quantos dentro anos? da Que ano mais ou internet. menos você começou essa pesquisa? Eu comecei isso 2002, mais ou Sim, menos. sim. Ou seja, 20 2000, anos, mais 2000, ou menos. 2002, sabe? Uhum. E da advogada foi mais perto, acho que foi 2010, advogada. Certo. Foi 2010. E um dia eu fui no escritório dela e ela falou para mim assim: olha, é impossível achar o documento do teu bisavô. Uhum. Porque teve guerra, muitas paróquias pegaram fogo, muitos documentos foram queimados. Então, assim, olha, felizmente, seu caso não dá para Não resolver. tem como. Não tem como. E como é que Tá? você recebeu essa notícia? Aí Um eu homem fiquei de muito Deus, triste. mesmo sendo Não, um eu homem de... fiquei Sim, triste, porque sim. era uma esperança, né? Uhum. Era uma esperança, porque eu sei que se eu quiser morar num país na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eu tenho que ir legal. Sim. E ilegal, você sabe que Que vai paz ter que você tem. restrição. O nome já diz, é ilegal, Não, né? e outra. Não, você vai ter que trabalhar no subemprego. Sim. Vai ser explorado, Porque vai ser uma você série vai de ter que, coisas. você vai ter que aceitar o que te Que te dispuserem, né? oferecer. Exato. Agora, como um cidadão, não. Aí você tem igualdade de direitos. Sim, É diferente. Né? Então eu recebi essa notícia com muita tristeza. Né? Mas eu não desisti. sim. Aí o que aconteceu? Em 2016, eu vim para Portugal para uma festa. E eu quero deixar isso bem claro. Portugal não estava na minha lista de país para morar ou viver. Sim. Para passear, tudo bem, mas para Pra morar, morar, não. não era o meu desejo. Nessa época, por que você pensava assim? Porque, na realidade, eu tinha 2 países como objetivo, de Itália? propósito, de vida e tudo. Seria Inglaterra ou Estados Unidos, Ah, sim, tá. não Portugal. Uhum. Né? Mas, tudo bem. 2016, eu vim, em fevereiro de 2016, em Portugal, para a inauguração de uma empresa que eu trabalhava no Brasil. E vim com a minha esposa, para ficar 15 dias. Foi a primeira vez para Quando Portugal. nós chegamos. Hã? Foi a primeira vez. Eu, primeira vez, eu nunca Tá, tinha vindo. tá. Já tinha ido na Noruega, já tinha ido na Escócia, Mas já tinha Portugal ido na não. Holanda, mas Portugal não. Aham. Né? Então, viemos. Sabe que você apaixonar pelo lugar? Eu Nós imagino. ficamos apaixonados pelo lugar. Sabe? Aí um dia, conversando no hotel, junto com um amigo, acho que era o penúltimo dia, lá em Lisboa, no hotel, e um amigo foi me visitar, e a gente conversando, e eu falei para ele assim: você sabe de alguma casa para alugar aqui? E quanto seria mais ou menos o valor de uma casa? Aí ele falou assim: eu tenho uma casa. Olha isso. Quer ver ela agora? 6 horas da tarde. Meu Deus.
E nós fomos ver a casa, aquela hora, Aham. escurecendo. Ele pegou a chave com o amigo e nós fomos ver a casa, lá em Cascais. Olha isso. Tivemos que olhar a casa com a luz do Claro. celular. Olha aí. Aí eu falei, a casa é nossa. Você gostou? Eu perguntei para minha esposa. Não, amei, amei. Falou, só que eu posso vir só em abril. Era fevereiro. Aham. Meus filhos não Dois sabiam de meses. nada. Olha isso. Aí voltei para o Brasil, fiz o contrato da casa. Em abril, dia 23 de abril, a gente estava voltando para Portugal. Olha isso. Agora com a família Maravilha. toda, né? Aham. Mas é aí que começou realmente a mudança. Por quê? Tem muita gente que chega aqui e chega despreparado. Eu não digo despreparado financeiramente, despreparado psicologicamente. Sim. Em 2016, psicologicamente, eu estava despreparado. Sim. Por quê? A empresa que eu vim trabalhar fechou. Olha isso. Eu fiquei na Rua da Amargura. Lá lá. Em momento nenhum eu pensei assim, bom, vai trabalhar o Estevam, vai trabalhar o Isaac, vai trabalhar a Isabela, eu vou trabalhar e a gente dá conta de pagar o aluguel e nós vamos ficar aqui. Só que as pessoas que eu conhecia, brasileiros aqui, colocaram um monte de obstáculo. Ah, sem visto você não fica, vai ser difícil arrumar emprego. Aí fizeram um bicho de 7 cabeças para mim, sabe? Você não vai conseguir Os emprego, você não vai amigos. conseguir isso. Os amigos, você não vai conseguir, você não vai. Só a palavra você não vai conseguir. E eu, por não estar preparado psicologicamente, Isso te abalou. fui para Inglaterra. Ah. Fui para Inglaterra, meu cunhado me ligou dizendo que eu podia ir para casa dele, nem sabia de nada. Ó, tô te mandando passagem para você vir para cá e tal. Aí eu fui para Inglaterra, falei, não, lá eu posso ficar 6 meses, nesses 6 meses eu posso arrumar alguma coisa, vou pregar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Enfim, fomos para Inglaterra, em agosto de 2016. Chegando na Inglaterra não tinha nada, também. E aí o meu cunhado falou para mim, ó, você não pode trabalhar, você não pode fazer isso, você não pode, você tem visto de turista. Caramba! Você, é, antes de ir tinha tudo, tinha emprego, tinha igreja para pregar, tinha. Ai, que aventura! Mas, É. mas vem cá, onde você me passou um versículo que eu acho muito legal também. Como é que entra toda essa questão? Jeremias 33:3. Isso. Como é Clama a que. mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, mas que eu te mostrarei. Tem uma versão que diz coisas grandes e ocultas. Sim. Porque tem coisa oculta, não oculta no sentido de oculta de errado, mas oculta que a gente não enxerga. Aham. Então o que aconteceu? Esse versículo sempre esteve no meu coração. Aí lá na Inglaterra, eu não podia trabalhar, eu não tinha igreja para pregar, não tinha nada, e não tinha dinheiro para voltar para o Brasil. E aí? É. Como Não, é não que é? tinha Não, dinheiro para como é que voltar. é estar numa situação dessa, num país estranho, quer dizer, com todo, parentela, amigos falando que, ó, não tem jeito, desse jeito não dá, você vai ter que se virar. E aí, como é que, o emocional, como é que você Não, consegue segurar? é isso que eu te digo. Aí o que acontece? Eu comecei a procurar saída em oração. Eu saía Sim, todo dia para orar, ia para o meio do mato lá assim, bosque, né? sim, Lá não sim. tem mato. Uhum. Na Terra não tem mato, é bosque, é parque. E eu tinha um canal, tem um canal de água, né? Que é bem largo e ele sai fora da cidade. E eu ia caminhar todo dia nesse canal e ficava orando, pedindo a Deus, né? Aí um dia eu falei, poxa, eu tô aqui parado sem fazer nada, vou pesquisar a questão da cidadania. A única maneira de eu poder ficar fora do Brasil sem esses obstáculos é eu conseguir a cidadania italiana. Aí o que eu fiz? Dia e noite pesquisando. Agora tinha internet na mão. Sim. Pegava o computador e ficava ali pesquisando, entrando em site e procurando. Entrei no site da hospedaria em São Paulo, sabe? Hospedaria do imigrante. Sim. Fui colocando nome, fui buscando.
documentos pela internet, entrando no site dos Mormons, que eles têm um arquivo gigantesco a respeito de pessoas que já morreram, porque eles usam isso, né? Sim. Entrei no site deles, mas acabei não encontrando nada. Aí quando foi um dia, deu um estalo assim, ó. Eu fui na hospedaria do imigrante, achei o navio que o bisavô da Abigail tinha ido para o Brasil. Aliás, Achei essa o navio. é a linha que a maioria das pessoas encontram, né? Exatamente nesses navios que vieram, né? Então, mas aí tem um detalhe. Como o bisavô dela não tinha documento nenhum no Brasil, eu não sabia Como por onde achar no... achar a cidade. Sabe? Eu não tinha Ah, bem documento feito. nenhum dele. Aí o que acontece? Eu vi o sobrenome da esposa dele. Uhum. Aí eu falei, vou pesquisar o sobrenome da esposa. É o começo. No, no, na hospedaria, na Sim. hospedaria. Uhum. Aí quando eu pesquisei o nome da esposa dele, apareceu uma lista de um senhor com a esposa e mais 5 filhos. Ou seja, era o pai dela e a mãe dela com os irmãos. Que maravilha. Aí eu olhei na lista, tinha um rapaz lá com a idade de 18 anos. Você começou a pensar. 18 anos, saindo da Itália, ele não podia, porque era obrigatório o serviço militar. Sim. Então ele era um desertor. Entendi. Eu fui na lista de leva, ou na lista dos desertores. E estava lá o nome dele. Estava o nome dele, o nome da mãe, o nome do pai e a cidade que ele nasceu. Olha isso. Aí quando eu achei a cidade que ele nasceu, eu falei, é a cidade que o bisavô também nasceu. Sim. Aí foi, sabe quando vai descortinando? Vai Isso descortinando, vai abrindo. desse insight do bosque, do parque, que você começou a pesquisar até esse momento, quanto tempo? 2 meses. 2 meses. E Aí que o acontece? emocional daquele jeito, né? Aí eu encontrei uma pessoa na Itália, uma brasileira chamada Sueli, num grupo lá de descendentes, né, de Uhum. brasileiros na Itália. Aí eu chamei ela na mensagem particular, expliquei para ela a minha situação, ela me passou o número do WhatsApp dela, né, e aí eu expliquei para ela o que eu precisava de achar a certidão de nascimento da bisavó da Abigail e a certidão de casamento. Sim. Aí ela falou assim, olha, eu vou procurar, vou te cobrar 50 euros. Eu falei, eu pago. Se você achar, eu pago. Aí eu vou procurar então. Aí eu falei, mas eu já tenho um lugar, agora eu tenho um lugar. Aí passei o lugar para ela. E quando você tem um lugar é mais fácil. Sim. Aí ela ligou na paróquia. Aí o diácono atendeu e falou para ela, vou procurar. E procurou. Aí ela falou assim, o dia que eu encontrar, eu vou te mandar uma mensagem. A mensagem que eu mando quando eu encontro é um cachorrinho pulando de alegria e um monte de coraçãozinho. Aí você vai saber que eu encontrei. Olha isso. Aí passou setembro, passou outubro, entrou novembro e eu todo dia entrando. Querendo ver o cachorrinho pulando, cheio de coraçãozinho. Eu não vi cachorrinho nenhum, mano. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, um dia, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp. Uhum. Eu tenho tudo isso, tá? Eu tenho tudo isso Tem registrado. guardado. Que bacana. Uma irmã lá do Canadá me manda uma mensagem, não, de Boston, me manda uma mensagem no WhatsApp. Homem de Deus, cadê você? Tô te procurando. Eu mando mensagem, você não responde. Aí eu olhei no WhatsApp, era aquela única mensagem que tinha. Aí eu falei para ela, irmã, só tem essa mensagem que você mandou agora. Não, mas já te mandei mais de 10 mensagens, homem. Você não me atende, já liguei, você não me atende. Falei, gente, não é possível. Aí ela falou, olha, fulano de tal tá em Londres e quer falar com você, tá doido para te encontrar. E ele vai ficar aí até domingo. Olha isso. Se vira, dá um jeito, vai em Londres conversar com ele. E imagina, eu sem 1 centavo. Você tava em? Tava na Inglaterra. Não, mas você não tava em Londres. Tava Tava em Redford, fica 300 quilômetros de Londres. Tá. Mais ou menos.
uns 300, 400 quilômetros de Londres. Uhum. Eu tinha que ir de trem. E naquela época eu Tinha que arrumar grana para começar, né? 30 libras, né? 30 libras. Enfim, não consegui. Eu falei com a minha irmã, mas uma coisa que eu não gosto é de pedir, sabe? Isso mas eu tive que falar pra ela, ó, tem um cara lá que eu preciso encontrar com ele e tal. Eu vou ver, depois eu te falo. Aí ela esqueceu e eu não quis tocar no assunto. Aí eu liguei pro Brasil. E você tinha quanto tempo de prazo? Qual era o seu prazo? Da ligação que ela, do contato que ela fez até o dia que ela. Até o dia que o rapaz ficava? 3 dias. 3 dias. 3 dias. Enfim, não fui. Eu não fui. Segunda-feira a mulher me liga. Homem de Deus, o que você está fazendo da tua vida? Deus quer te abençoar e você está fugindo da bênção. Eu falei assim. Então, né? Não chegou totalmente a bênção. Faltou algumas vezes. Eu não falei pra ela, eu tô sem dinheiro, não fui porque eu não tenho dinheiro. Oh, entendeu? Deus. Eu falei, não deu pra ir. Ela falou assim, se vira, vai de bicicleta, vai a carona. pé, pega carona. Olha, Deus é bom contigo. Sabe por quê? Porque ele vai embora só na quarta-feira. Aí, que beleza. À noite. Então, de manhã na quarta-feira ele tá te esperando. Vou te passar o endereço do hotel, você vai lá. Eu não tô pedindo, tô mandando você. Ordenando. Vá! Aí eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Você já estava botando em prática o versículo Jeremias 33:3 aí ou não? Deus já estava mostrando o oculto, né? Eu que não estava enxergando, né? Deus estava movendo o coração de uma pessoa lá nos Estados Unidos, mano. Olha que coisa de doido. Aí eu liguei pro meu irmão no Brasil e falei, ô Valmir, tem alguma coisa minha pra você vender aí? Vende aí pra mim, pelo amor de Deus. Vende aí. O quê? Falei, vê o que tem aí que você sabe que vai dar mais ou menos aí uns 100, 200 reais, vê aí, vende. Aí eu sei que ele arrumou um negócio meu que tava lá, não sei se era um aspirador, aí ele vendeu e mandou o dinheiro pra mim. Peguei o dinheiro, filho. Baixei em Londres, fui lá encontrar com o cara. O cara tava até quarta-noite, você foi pra Londres quando? Quarta de manhã. Olha isso. Aí eu fui quarta de manhã, tava me esperando, me recebeu, fez um tipo de uma entrevista comigo, ele ia montar um escritório em Londres, precisava de gente para trabalhar com ele, ia montar uma equipe, enfim. Olha isso. Só que eu tinha recebido uma palavra para voltar para o Brasil. Quando a pessoa me deu a palavra, eu falei assim, Deus vai ter que fazer um milagre, irmão, porque eu não tenho dinheiro para voltar para o Brasil. Nós estamos 5 pessoas. Olha isso. É mais de 30 mil reais para voltar. Eu não tenho dinheiro para voltar. Como é que eu vou voltar? Sabe? E olhando das mensagens para ver se aparecia algum cachorrinho pulando com um coraçãozinho. Tinha cachorrinho nenhum. Né? Por quê? Se o cachorrinho aparecesse, eu ia ficar. Sim. Para ir atrás da documentação. Aqui é muito mais fácil que no Brasil. Sim. Certo? Ia pegar a cidadania, ficava todo mundo bonito, no pedaço. Enfim. Cheguei em Londres, tive uma surpresa maravilhosa, porque o cara me recebeu super bem. E ele me deu um valor assim, não vou falar o valor, mas ele deu um valor bem significativo. É bem significativo. Ele conversando comigo, de repente ele recebe uma ligação, sai da sala, aí ele volta, mas volta com um paco assim de dinheiro. Dá pra mim falar, põe na bolsa, que é muito dinheiro. Meu Deus. Porque eu precisava de um milagre. Aí ele me dá o dinheiro. E ele falou, não vou poder mais ficar com você, mas a gente conversa depois. Eu tenho uma reunião agora e eu não vou poder ficar mais. Mas foi muito prazer te conhecer e tal. E foi, despediu e foi lá pra reunião. Eu fiquei ali sentado um pouco, sabe, no hotel pra digerir, compor, né? Digerir, o que tá acontecendo aqui, né? Aí saí do hotel, já liguei pra minha esposa, falei, Deus fez um milagre aqui. Deus fez um milagre. E vou te falar mais, Minduba, o cara é ateu.
Eu lembro, numa situação dessa, eu lembro de uma história, que o pessoal conta, né, de que uma mulher que estava necessitada, precisando de alimento, não tinha nada em casa, e enfim, e ficaram sabendo dessa história, e alguém ateu falou, não, eu vou mandar o caboclo lá, o cara não acreditava em Deus, mas enfim, resumindo, acho que muita gente sabe dessa história, né? No final, a senhora sabe quem mandou essa história? Fala, não, quando Deus manda, até o diabo obedece, né? É mais ou menos isso, né? É. Mas a pessoa falou para mim, a pessoa que me ligou lá dos Estados Unidos falou, ó, ele é ateu, ele não acredita em Deus, ele não tem, nem fala nada de Deus com ele. Que coisa. Não precisou falar de Deus, porque Deus falou com ele. Exato. Sem ele saber. Exatamente. Enfim, aí eu voltei para a cidade lá onde eu estava e chamei minha família no quarto e a gente se reuniu, orou, né? Uhum. Falei, ó, esse aqui é o sinal de que a gente tem que voltar. Porque eu falei que eu voltasse se Deus fizesse um milagre. Sim. Eu estava sem dinheiro. Uhum. Então, a gente volta. Aí começamos a pesquisar para voltar. Enfim, deu certo de voltar. Isso que ano? Dia 14 de novembro de 2016. Certo. Nesse período, Aí, só um parênteses aí, só um parênteses nesse trecho aí. Esse período, e como é que você se mantinha lá, Wagner? Como é que você está se mantendo aí nesse período? Vendendo as coisas que eu tinha no Brasil. Ah, tá. Vendendo. Eu falava com o meu irmão, ele vendia uma coisa, mandava o dinheiro, e eu então... Você cumpria lá com seus deveres, aquela coisa toda lá. Cumpria lá, ajudava na despesa da casa. Certo. Entende? Não dá para ajudar com tudo, né? Mas pelo menos o alimento a gente ajudava para aliviar, né? Sim. Aí acontece, compramos a passagem o dia 14 de novembro para chegar no Brasil dia 15, era feriado. Era feriado, dia 15 é feriado, né? No Brasil. 15 de novembro. Cheguei no feriado. Só que na madrugada do dia 14 era o quê? Nós acordamos, era 4 horas da manhã, para ir para Londres, de trem. Eu também, eu assim, de madrugada, eu não vou entrar nas minhas mensagens de madrugada. Sim. Eu olhei antes de dormir. Aí depois que eu dormi, eu falei assim, olha lá, que estiver no aeroporto, tudo, eu vou olhar minhas mensagens. Antes de dormir, o cachorrinho não tava. Não tinha nem babando. Aí o que acontece? De madrugada, quando eu abri o Messenger, tava lá o danado do cachorrinho pulando, cheio de coraçãozinho. Olha aí. Como é que você reagiu? Justamente. Meu Deus, é uma alegria muito grande. Eu só não comecei a gritar porque era 4 horas da manhã. Eu falei, vai acordar todo mundo, vai ser uma bagunça. Olha isso. Mas eu fiquei alegre demais, sabe? Por quê? Ela mandou o cachorrinho e depois ela mandou uma mensagem dizendo, olha, eu não tenho costume de olhar minha caixa de mensagem de madrugada. Mas nessa madrugada, Deus me acordou para olhar. Olha isso. E eu recebi a mensagem da igreja de que eles acharam os documentos do teu bisavô. Olha isso. Coisa aí me deu uma alegria muito grande, né? Aí eu tinha mais um motivo, voltar para o Brasil e começar a mexer na documentação. Então eu voltei com essa intenção. Mais esse estímulo, voltar. Agora eu tinha, né? Motivo, eu tinha um motivo. Um estímulo de verdade. O que eu tinha recebido uma palavra como impossível para desistir, falar, esquece esse negócio de cidadania, porque isso não vai dar certo, você não vai encontrar. Agora não, agora eu tinha na mão. E ela falou, olha, me dá o endereço lá no Brasil que eu já vou mandar os documentos originais para você. Que maravilha. Aí eu voltei para o Brasil, dia 15 eu cheguei de novembro. Quando foi dia 5 de dezembro, mais ou menos, chega lá para mim os envelopes da Itália com os documentos. Nossa. E aí começou agora a outra fase, né? Que é ir atrás da documentação no Brasil. Como que é? Deixa eu entender. Você chegou dia 15 aqui? Os documentos chegaram quando? Dia 15. Dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Tá. 20 dias. Sim. 20 dias. Né? Porque ela colocou lá para chegar rápido e eu paguei também, obviamente. Sim, claro. Paguei para chegar mais rápido, porque eu não aguentava de ansiedade. Eu imagino. Para pegar esses documentos na mão. Aí os documentos chegaram, aí vem a parte de juntar o resto do Brasil,
tradução desses documentos, retificação, porque o nome do bisavô era Del, e lá no Brasil estava como Dal, tinha que mudar isso, retificar. E eu fiz todo o processo, enfim. Aí 2017 foi um ano difícil, muito difícil. 2018. 17 e 18 foram 2 anos muito difíceis, sabe? Porque foi muita guerra, foi muita batalha, né? Eu imagino. E essa coisa, por quê? Para você ter uma ideia, hoje, para você pegar uma cidadania italiana, o reconhecimento da cidadania italiana na Itália é 3.500 euros por pessoa. Uau! Fora a despesa de viagem, de alimento. Isso é 3.500 na mão do assessor. Sim. Aí tem todas as você custas, vai fazer, né? Com o assessor. Aí tem o processo, tudo que eu gastei no Brasil, que eu tive que gastar com tradução, com retificação, né? E aí eu não tinha como fazer isso. A verdade é, chegou o final de 2018, eu totalmente esgotado mesmo, estressado, passando por um momento de estresse, com início de depressão. Por quê? O que eu queria fazer eu não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque eu não tinha o dinheiro para fazer. O Wagner, Aí eu me fala falava uma com coisa. Deus. Então, exatamente isso que eu ia te perguntar. Como é que você apresentava isso diante de Deus? Como é que você colocava tudo isso? Eu apresentava da seguinte forma: Deus, o Senhor me trouxe até aqui para morrer na praia. Como é que é esse negócio? Porque eu procurava alguma coisa humana que pudesse me ajudar. Não tinha também. Tipo, quem é que vai me arrumar esse dinheiro? Sim. Se fosse para eu enviar só minha esposa para Itália, no mínimo ela tinha que ir para Itália com 40 mil reais. Sim. No mínimo. Eu não tinha nem 1.000. E eu não tinha ninguém para me emprestar esse dinheiro, sabe? Sim. Então, em 2018, eu falei para minha esposa: eu vou para Inglaterra, vou trabalhar e vou juntar esse dinheiro, mesmo não tendo visto. Sim. Eu vou lá e vou trabalhar. E vou enfrentar. Todo mundo faz isso. Sim. Eu vou fazer. Né? Aí um dos meus filhos falou: não, pai, eu vou com você também. Sabe? E a minha esposa, ela não concorda com a gente morar fora ilegal. Certo. Ela não concorda. Ela não moraria de jeito nenhum ilegal. Sim. Sabe? Aí a gente pensou em várias alternativas. Quando foi outubro e novembro de 2018, eu entrei numa depressão que eu fiquei uma semana trancado no quarto. Nossa. Impotência, sabe? Sim. E ao mesmo tempo com a igreja. Sim. Né? Aí eu comecei a convidar os pastores para pregar, porque eu mesmo não tinha mais condições de ficar pregando. O pastor Estevão foi, convidei o Mardoni, convidei o Sila, convidei vários pastores para pregar lá na igreja nesse período, sabe? Eu estava muito fraco, assim, emocional e espiritualmente. Houve um esgotamento, né? Eu estava esgotado. Muita guerra, muita batalha, fora as coisas que acontecem no dia a dia na igreja, né? Ingratidão, traição, aquela coisa toda. Então, e foi justamente em 2018 que eu fui numa reunião do Conselho de Pastores, onde o pastor Luciano Subirá estava pregando, lá na igreja do pastor Laércio. Eu estava nessa reunião. E foi ali, se você lembra daquela pregação, que ele fala que a gente tem que reconhecer o nosso tempo, quando o nosso tempo esgota. E a gente quer ficar forçando uma situação. Sim. Sabe? A gente quer viver da nostalgia. Porque no passado deu certo, agora vai dar certo. Sim. Sabe aquela coisa? Um dia você cantou uma música na igreja e o fogo caiu. Sim. Não é toda vez que você vai cantar aquela música que o fogo vai cair. Exatamente. Mas a pessoa quer ficar cantando aquela música e o fogo cair. Caiu uma vez, vai cair toda música. vez. Mas não foi a música que o fogo caiu. Foi a disposição que o povo cantou e abriu o coração que fez o mover acontecer. Sim.
sabe? Mas a pessoa, não, essa música aqui o fogo cai, mas não vai cair mais, irmão. Pode parar de cantar, né? Aham. Então, assim, o meu ministério, ele cresceu muito em Ribeirão um período. Uhum. Cresceu mesmo. Eu cheguei um tempo que a gente estava na casa dos 500. Lá, lá. Eu fazia Maravilha. reunião de casais com 200 casais, Nossa, que bênção. tá? Maravilha. Com Aham. convidados e não convidados. Eu fiz um evento de colheita numa chácara, na chácara Caliento, na entrada do Recreio Internacional, do lado esquerdo. Uhum. Quando você entra no Recreio Internacional, uma chácara grande ali. Sim, sim, Eu fiz um conheço. evento ali com 200 jovens. Se tinha 50 convertidos, era muito. O resto era tudo jovens que foram convidados. Olha aí. Nós ganhamos um boi nós ganhamos. Fomos buscar lá em Minas esse boi, o cara matou na Eita, hora. ó. E? E nós fizemos churrasco o dia inteiro, foi um evento de colheita. Com Maravilha. futebol, com piscina, com palavra, com música, Uhum. quebrantamento tremendo dessa juventude, sabe? Sim. Eu sempre tive facilidade de trabalhar com jovens. Um monte se converteu naquele dia. Olha aí, Então que o bênção. ministério estava borbulhando, estava Aham. crescendo. Saímos aí da casa dos cento e pouco para quase 500 em um ano e meio, E isso, sabe? Batizando gente. e isso de alguma forma volta naquela situação, né? Você acha que o mistério, tua vida vai estar sempre nessa vibe, né? Não, então, aí foi lá naquela pregação que eu não aceitava, né? Eu não Sim. aceitava. Eu não aceitava. Pô, mas como que o negócio desmorona de uma hora para outra? Tanto que eu aluguei o clube, não sei se você chegou aí lá Não, no Ilha não. Verde, lá na Javari, que eu Não, aluguei não. aquele clube. Tava todo despedaçado, arrebentado, e a gente recuperou, reformou, restaurou piscina. Eram 5 piscinas. Uhum. Eu fazia Eu retiro de conheci o jovens clube, mas lá, não cheguei lá. 300 jovens. Aham. Hã? Não, eu cheguei, eu conheci o clube, mas não cheguei aí lá presencialmente. Sabia do clube, mas não, É. não fui presencialmente. Então a gente foi para lá. E foi ali que a coisa começou a descer, sabe? Sim, Porque nós saímos da Avenida Saudade, naquele prédio onde era o estacionamento da Gontijo, da aviação Gontijo, sim, sim, perto ali do Alfredo. Então sim, o sim. remo era ali. E lá estava cheio, estava lotado de gente lá. Né? Enfim, mas eu achava que a gente ia conseguir viver esse momento de novo. Né? E não vivemos. Aí na administração E do aí, Subirá, na administração dele, eu cheguei à conclusão que o meu tempo em Ribeirão tinha acabado. Sabe? Eu já tinha isso no meu coração, mas eu não tinha ouvido nenhuma palavra que confirmasse isso no meu coração. aham, Até cheguei a conversar com o pastor Estevam a respeito disso. Conversei com o pastor César, conversei com o pastor Ricardo Minelli a respeito desse sentimento, dessa palavra, né? uhum. E eles falaram para mim, não, se Deus está te falando, É Deus é quem isso aí define. mesmo. Aham. Só que onde que vinha a frustração? Bom, Deus está falando, Deus está dizendo, mas cadê o recurso para eu sair do Brasil? Uhum. Cadê o Ô, dinheiro, mano? ô, Wagner, o nosso tempo ele já está limite, assim, no final já. Tá, essa administração te abriu os olhos, aí todas essas dúvidas, cadê a grana, cadê a situação, como é que você discorreu aí, seguiu em frente? Então, eu vou pro finalmente aqui, senão vai muito longe, é muita história. Aham. O que A gente marca aconteceu? outro, a gente marca Acabou, outro. Uhum. acabou o ano, antes de acabar o ano de 2018, porque em 2018 eu vim para Portugal. Sim. Em abril de 2018 eu vim para Portugal, também com uma promessa de ser sócio numa empresa, um português e mais um brasileiro. Aham. Fiquei aqui 3 meses, né? E não deu certo. Acabei voltando em agosto do Brasil, né? Isso era a segunda vez que E você estava indo aí, para Portugal, né? segunda vez aqui em Sim. Portugal, segunda vez. Aham. E aí, por isso que veio uma frustração maior, porque você cria uma expectativa, né? Aí vem uma frustração Agora maior. vai e não vai. Não vai. Aí voltei para o Brasil, só que eu tinha vindo para uma empresa de aplicativo móvel, de aplicativo para tipo Uber, Sim. tipo montar uma empresa
para Nesse concorrer formato. com o Uber. Não é concorrer com o Uber, é ser mais uma opção, né? Sim, sim. Concorrer com o Uber ninguém concorre. Então. Era ser mais uma opção. Aham. E o aplicativo estava bonito, a coisa estava bem bacana mesmo. Né? Ah, mas não deu certo. Por quê? O cara que falou que tinha bala na agulha, no final não tinha. Que ia precisar no mínimo de 500 mil para fazer Euros. isso funcionar. Euros. E não tinha. Aham. E aí não deu para caminhar o trem. Sim, TI é muito caro. Os sim. caras cobram por hora. Né? Enfim, quando eu voltei pro Brasil, final de novembro eu recebi uma ligação para ir trabalhar com uma empresa. E essa empresa ia lançar um aplicativo de mobilidade. Aí eu falei, mas quem é o dono dessa empresa? Ah, o dono é o fulano de tal. Pô, é amigo meu, mano. Aham. Eu vou ligar para ele. Eu liguei para esse meu amigo. Por coincidência, onde que ele estava? Em Portugal. Aí eu liguei para ele e falei, eu acabei de sair de Portugal. Você está em Portugal? Estou em Portugal, mas estou voltando para o Brasil. Ah, eu quero conversar com você. Então vai no meu escritório, lá em Campinas. Aí eu fui. Aham. Aí falei para ele do aplicativo, falei tudo. Ele abriu o sorriso, falou, é isso que eu estou procurando e tal. Mas no final, o TI dele rejeitou a minha ideia. Hum. Porque eles iam pagar 50 mil euros pelo aplicativo e mais uma participação Sim. no lucro. Ah, era o céu. Falei, pronto. Resolveu a situação. Acertei Fiquei minha uma vida. semana. Tá tudo Ah, certo. fiquei uma semana em Campinas, no hotel, com tudo pago. Que maravilha. Falei, bom, ajeitei minha vida. É Pronto. aqui. Obrigado, senhor. É Fechei o ano agora. com chave de ouro. Obrigado, Senhor, maravilha. Glória a Deus. O cara, o chefe do TI, Papai falou, ainda não é agora não. Segura. oh, o cara tem que ter um coração forte, irmão. Mas, mas esse amigo falou, ó, você não vai voltar de mão banando para Ribeirão, não. Uhum. Mandei reservar um carro para você, tô alugando um carro, você vai para Ribeirão, você vai trabalhar comigo. Quando eu precisar de você, eu te ligo. E voltei para Ribeirão com carro. Carro zero. Dezembro. Logo, vou te dar um dinheiro para você passar Natal, Ano Novo, e a partir de janeiro a gente vê o que nós faz. Aí voltei para Ribeirão. Triste. Mesmo com carro, com promessa de trabalho, porque não era esse o meu objetivo. Sim. Né? Aí, para encurtar, em março, fevereiro, abril, passou todo esse tempo. Em abril, meu filho falou, pai, eu estou jejuando, pedindo a Deus para tirar a gente daqui logo. Só que eu dei um prazo para Deus, pai. Eu fiz certo ou fiz errado? Eu falei para Deus que tem que ser essa semana, para ele dar uma solução. Uhum. Eu falei, não, você não fez errado, não, você fez certo. Deus vai responder se ele quiser, né? Ele vai responder, se ele estiver te ouvindo, ele vai te responder. Uhum. Aí ele falou assim, o teu amigo não vai abrir uma empresa em Portugal? Eu falei, vai. Fala com ele, pai. Vê se ele não quer que eu vou trabalhar para ele lá. Eu vou fazer faxina, o que ele quiser que eu faça lá, eu faço. É muito difícil ele responder, porque ele é muito ocupado, mas eu vou mandar uma mensagem, quem sabe ele responde. Uhum. Aí mandei uma mensagem. Ô, fulano, preciso falar com você. Que hora que você pode me atender? Só que nesse dia, acho que era uma terça-feira, tinha a reunião das pastoras lá na igreja do pastor Ricardo, na quadrangular. Sim. E eu fui levar minha esposa. Esqueci de colocar nos dados móveis do telefone. Então, nessa saída minha para o Simeone, ele me liga. Só que eu não atendi, porque não tinha como atender. Ele Sim. ligou no WhatsApp. Uhum. Aí fui. Quando eu cheguei em casa, apareceu eu entrei no Wi-Fi, apareceu a chamada perdida. Sim. E uma mensagem embaixo, escrito assim, ô Jesus, eu tentando falar com meu irmão e ele não me atende. Aí eu mandei uma mensagem, desculpa, eu estava sem internet. Aí a pergunta dele foi assim, você tem passaporte? Olha isso. Falei, tenho, tá válido? Tá, manda uma foto para mim, mandei a foto do passaporte para ele. Aí ele falou assim, olha, terça. Ele falou assim, ó, quinta-feira eu preciso de você aqui em Portugal. Uau!
É. Terça, na quinta ele precisava lá em Portugal. Ou seja, É. fazer as malas, gente. Fazer mala, fazer mala. É. Aí eu falei assim, fechou. Você vem? Ele falou, eu vou. Ele falou assim, então peraí. Passou uns 15 minutos a passagem No seu no celular. WhatsApp, Meu Deus. o voucher. Aí eu já mandei uma mensagem pro meu filho. Deus te respondeu. Amém. Tô indo para Aleluia. Portugal quinta-feira. Olha que maravilha. Ô, Wagner, Aí, e aí embarcou e tá aí em Portugal. não, eu vim para Portugal em 2019. Uhum. Mas o que aconteceu com isso? O que aconteceu é que eu vim trabalhar, fui contratado como diretor comercial daquela empresa. Uhum. Trabalhei até o final daquele ano, com um salário bom, que foi o suficiente para economizar, para mandar a minha família toda para a Itália e tirar a cidadania italiana. Amém. Deu para pagar tradução, deu para pagar assessor, Tudo que deu para você pagar precisa. tudo e ainda sobrou dinheiro para poder ainda ficar aqui um tempo aqui tranquilo, entende? Então, quer dizer, Deus agiu, Deus operou, revelou, mostrou, usou quem acredita nele, quem não acredita, Aí moveu gente, o versículo tá aqui. Clame a mim e eu moveu responderei. gente nos Estados Unidos, moveu gente na Itália, moveu gente em Ribeirão, moveu gente no Brasil. Mas no E tempo nós dele, temos né, que Wagner? No tempo tem que dele. ter paciência. No tempo dele. Quando tudo parece que está perdido, aí sim é que ele entra aí e abençoa, sabe? Uhum. Então eu estou aqui de novo. Aí depois disso eu fiquei 10 meses trabalhando na Inglaterra, 2021. Foi um tempo muito bom, muito maravilhoso, sabe? Tive Sim. falta de nada, pelo contrário. Eu cheguei lá na Inglaterra com 1.600 libras, mas uma semana depois já estava trabalhando, vivendo, 3 meses depois já estava com um apartamento mobiliado, com Olha carro, isso. vivendo tranquilo da vida. Bom, então quando eu te encontrei aqui, foi aquele período que você veio para passar um tempo com a mamãe, né? Eu lembro que você tinha comentado isso. Eu fui, porque também tinha que ficar um pouco com ela, Sim, 93 anos. sim. Nada Tive mais uma justo. proposta para trabalhar com um banco aí no Brasil, Uhum. né? Fiquei 2 meses trabalhando com um banco aí. Aí a porta fechou também. E aí quando eu vi que a porta fechou, eu achei que seria melhor voltar para cá e ver o que Deus tem para fazer com a gente aqui. Família toda está aqui. Amém. Meus filhos, meus netos, Os filhos estão né? trabalhando, Eles estão não todo querem mundo voltar. encaminhado. Não querem voltar para o Brasil, né? E eu estou na dispensação de Deus. Sim. Se Ele quiser, eu faço. E para a gente concluir, ô Wagner, já passou de uma hora, que lição você tirou e o que você passa para quem está acompanhando a gente? A lição que eu tiro é o seguinte: a gente muitas vezes precipita. E eu muitas vezes nesse período aí eu precipitei. Uhum. Sabe? Mesmo confiando em Deus, orando, lendo a Bíblia, às vezes a gente se precipita, né? E ano passado eu me precipitei. Sim, Eu devia ter saído da Inglaterra, devia ter ficado lá, né? Mais movido por emoção, eu saí de lá. sim. Não devia ter saído, né? Se eu quisesse voltar agora, eu voltaria, mas eu acho que isso é uma página virada, Sim. né? Deus me mostrou que Ele é poderoso para fazer a vontade dele se realizar na minha vida. Sim. Mas eu não posso também abusar da bondade. Sim. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que ele dá. Então, o meu conselho para quem está ouvindo o testemunho é que confie, descanse e não perca a oportunidade. Porque eu pedi e Deus me deu. Uhum. Deus não errou, Deus não falhou, não atrasou, Deus chegou na hora certa, todo tempo. E aí é um Então, o meu conselho exercício é de, descansar. e aí é o exercício de esperar, né? De É, praticar paciência, exercitar paciência, paciência, paciência. perseverar, né? Perseverar E e descansar. esperar e descansar. O que quase Descansar. ninguém consegue, né, Wagner? Não, não. Ninguém consegue. Aquele que Ninguém espera, recebe. alcança. Recebe, Alcance. alcança.
Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele me trouxe de volta. E eu creio que está me dando outra oportunidade. E eu não vou perder. Amém. Amém. Eu vou aproveitar. Amém. Já está aproveitando, né? Você já está aí, então agora Deus é fiel, está irmão. Deus é encaminhando. fiel, não tem dúvida. Deus é fiel, eu não tenho dúvida. Amém. Isso é maravilhoso. Mas tem muita coisa, a gente encurta, porque senão vai Não. 2, 3. Não, quem muito sabe pelo longe. menos a gente vai ter a oportunidade de ter novos encontros, né? Você já viveu outras Tá bom. emoções com Deus aí, né? Não, isso aqui dá para compartilhar. Sim. Outras emoções, falei, não, isso aqui é bacana, isso aqui eu posso compartilhar. Mas Wagner, ó, de verdade, cara, eu agradeço assim imensamente a tua disposição, tá? A tua vontade de participar aqui, de contar um pouquinho da tua história aí, de como Deus agiu na tua vida nesse processo, que hoje está aí, né? Você começa a usufruir dessa bênção. E eu, particularmente assim, sou muito grato a Deus por permitir esse momento e por você se dispor a falar com a gente nesse tempo. Agradeço, Mendu. Tá? Uma outra oportunidade eu vou te contar o que aconteceu na Itália. Não, com certeza. Vamos falar sim. Em janeiro de 2020. Não, março de 2020. Aí, outra oportunidade eu conto. Não, com certeza. Nossa, na pandemia, bro. Ali foi ótimo. Maravilha. Ô Wagner, assim, pra gente encerrar, eu gostaria que você fizesse uma oraçãozinha pra gente, por favor. Uma oraçãozinha não, uma oração, né? Uma oraçãozinha. Um prazer, né? É. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus. Te agradeço pela vida do Minduba, Amém, por esse Senhor. canal. Obrigado, Pai. É um canal de bênção. Amém, Senhor. Muitos ouvirão os Sim, testemunhos que estão sendo contados daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor pode fazer. Amém. Somos gratos pela tua graça, pela tua misericórdia, porque sem ela não somos nada, Senhor. Sim, ó Deus. Então, muito obrigado por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor abençoe aqueles que estarão ouvindo esse testemunho, sejam, ó Deus, enriquecidos, fortalecidos na fé através desse testemunho. Amém, Senhor. Nunca desistam, mas Sim, descanse no Senhor, porque o Senhor é fiel. Nossa história ainda não terminou, Senhor. O Senhor tem muito que fazer ainda. Amém. Na nossa vida, na vida do Minduba. Amém, Senhor. Que o Senhor use esse ministério para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Não, um beijo no coração, um beijo para a família, fica Amém. com Deus, Deus abençoe, muito obrigado Você por esse também. tempo e que Deus abençoe grandemente aí, tá? E vindo para cá, traz vinho, Amém. que a gente gosta de vinho, tá? Vinho é bom. Vinho português, ora pois, traz bacalhau também, bacalhau, ora pois, traz para nós. Um abraço, Deus abençoe, obrigado, meu amigo. Amém. Bom, gente, que satisfação receber o Wagner. Obrigado por esse tempo, por esse carinho. Mais uma vez, se você gostou da ideia, se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui, se inscreva, clique no joinha, compartilhe e participe conosco. Obrigado por mais esse tempo, mais essa oportunidade. Obrigado por ter acompanhado aí, independente de ser nesse tempo, daqui a pouco, mais tarde, não importa. É importante que você pôde acompanhar essa história bacana. Você viu que a gente tem que perseverar e descansar, buscar, perseverar e descansar, tá? Então essa é a ideia. Que Deus possa ser generoso em bênçãos na tua vida e que você possa ser abençoado em mais esse tempo, em nome de Jesus. Um beijo no coração, fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, gente, obrigado.